Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, mais um estudo bíblico. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Sejam todos bem-vindos, hoje a gente vai começar um tema novo, né? Nós terminamos o estudo de Romanos, né? E agora, antes da gente iniciar a próxima carta de Paulo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai trazer um tema aqui muito pertinente, que é santidade. A gente estudou, a gente teve um estudo longo, né? Romanos é um estudo longo, tem muito ensinamento, muita mensagem. E dentro de Romanos ele fala muito também de como nós devemos agir, como que a gente tem que se comportar na igreja, enfim, tem uma série de ensinamentos. E as próximas cartas também vão falar muito sobre essas questões. Então, é muito pertinente, né, a gente colocar aí um tema, santidade aí, né, nesse momento. Daqui a pouco eu vou passar aqui, vou fazer uma oração e vou passar aqui para o Edgar fazer a apresentação. Ele preparou aí um material bacana para a gente conversar um pouco sobre santidade. Então, eu vou ler aqui um versículo e fazer uma oração para a gente dar início aqui hoje ao nosso estudo sobre esse tema. Vamos ler aqui 2 Timóteo 2,15. Vou ler aqui, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Eu gosto muito desse versículo, porque a gente precisa se apresentar realmente diante do nosso Deus aprovado. E a gente precisa realmente estar de acordo com os ensinamentos dele, de acordo com o que ele espera da gente. E como a própria palavra aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Então, com conhecimento da palavra, né? Que é isso que a gente faz no estudo bíblico. A gente quer conhecer a palavra para que a gente fique cada vez mais entendido do que Deus espera da gente, né? Então, vamos orar e vamos hoje iniciar o nosso assunto sobre santidade. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por permitir que estejamos aqui hoje todos reunidos, Senhor. Por trazer-nos hoje aqui, Pai, porque se estamos aqui é propósito do Senhor. Senhor, eu te agradeço, né, por esse grupo que está aqui. Eu peço a sua bênção, Senhor. Peço que o Senhor capacite o Edgar, capacite-me, capacite-nos todos a ouvir a tua mensagem e seja o Senhor trazendo a mensagem através do Edgar, através de mim, através de todos que vão falar aqui, que a sua mensagem seja como uma semente nos nossos corações e que dê frutos, Pai, de acordo com seus propósitos para nós, de acordo com o que o Senhor tem para nós, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esse estudo. Peço também, Senhor, que o Senhor alcance também as pessoas que vão assistir esse vídeo outra hora. Abençoe os que não puderam estar aqui nesse momento, mas que essa palavra, essa mensagem os alcance, Senhor. Que todos sintam a tua presença, Pai. Peço que o Senhor abençoe essa nossa reunião em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, vou passar aí, Edgar, pode começar aí. Fica à vontade, Edgar. Vamos lá. Parceria, o Marcelino já vai também dando, né, o suporte aí para a gente poder também seguir. E os irmãos também, assim que... Acho que está ouvindo bem? O som tá bom? O som tá bom. Os irmãos estão participando aí que a qualquer momento fala, puxa, eu tenho um comentário, eu tenho uma observação sobre isso, eu tenho algo, né? Até mesmo para direcionar aquilo que a gente está falando também, para ajudar a gente. Todos eles são capacitados, todos vocês são, né? Estão, né, nesse mesmo entendimento, né, da palavra, né, na mesma profissão dessa fé que a gente professa. Então a gente tem como colaborar e ajudar uns aos outros, né, nos ajudarmos em termos de questão de entendimento. Nós estamos aí com esse tema. Eu tinha conversado com o Marcelino sobre isso por uma questão de que a gente estava estudando Romanos todo esse tempo, né?
E aí, como é um estudo muito denso, né? Foi um estudo muito abrangente, com muito tempo, muita reflexão, né? Às vezes a gente começa a ficar um pouquinho, começa a ver um pouquinho a parte muito teórica e começa também a se distanciar um pouquinho do porquê nós estamos aprendendo tudo isso e a grande importância de tudo isso está chegando até nós para que passemos isso para outros, né? Mas de uma forma em que as pessoas entendam que isso tudo vem de Deus, né? Não vem só de entendimento, não vem do entendimento nosso, simplesmente intelectual. Ah, eu leio Romanos e agora eu sei Romanos de cabo a rabo, pronto, eu sei falar trechos de Romanos, eu sei. E isso também é importante guardar a palavra, né? Porque de determinado momento você não tem a Bíblia na mão, você não tem como relembrar aquilo, mas aquilo está guardado, então vem como experiência viva ali da sua vida, né? Isso é muito importante. Mas como Romanos foi detalhado, nós estamos pensando nesse tema da santidade por uma questão de fazer uma interligação entre Romanos e Coríntios, que tem também orientações para que as pessoas vivam melhor, vivessem melhor naquela época e hoje também, né? De uma maneira mais completa, mais plena dentro da igreja, de uma maneira em que um ajude o outro e um também traga essa, né, união para a igreja, né? E numa questão de quando você chamar os irmãos ou chamar aqueles que estão fora da igreja para compartilhar isso tudo que para você tem sido, né, fundamental, eles percebam que isso tudo vem de uma forma, vem de Deus e vem de uma forma mais plena, uma forma que você busca constantemente. Então, assim, para que o irmãozinho não chegue lá, tá chegando na igreja, ele fala, puxa, mas ele me falou uma coisa, ele não está vivendo assim, ele não está, isso não é tão intenso quanto ele falou. Então, que a gente tenha uma vida mais intensa com Deus, né? Para que isso venha a repercutir, venha a causar impacto na vida de muitos, né? Então, esse seria um significado desse período que a gente brinca de interbíblico aqui, entre um texto e outro, né? Para a gente poder refletir um pouquinho do que a gente tem feito aí na nossa vida na igreja, como cristão, e como a gente está aplicando tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Então, a gente tem aí essa palavra santidade como uma palavra muito conhecida mesmo secularmente, né? Porque aí você vai lá para os cleros da igreja, a vossa santidade, então parece que ficou enraizado na cultura como santidade, alguém que não é como nós, ele não vive como a gente, ele é separado porque ele não vive nesse mundo, ele vive dentro dos lugares separados da sociedade. Não, né? A santidade ela é uma coisa que a gente deve buscar, algo que a gente deve buscar constantemente, né? E isso a gente vai ver durante o estudo, muitos textos e muitas aplicações que mesmo Paulo falou e muitos outros personagens da Bíblia citaram durante os textos, né? Então, só para exemplificar aqui, ele veio da origem do Kadosh, lá do hebraico, né? Não traduzido Kadosh como santo, mas a palavra Kadosh tem esse significado no hebraico, né? E no grego já seria agios, né? Que seria um significado de separado. Então, a santidade vem do grego, de uma origem, com uma questão de separado, separado de algo que é impuro, separado de algo que não se mistura, né? Algo como um pingo de óleo na água, sabe? Vocês já fizeram essa brincadeira de pingar óleo na água, ou vinagre, ou alguma coisa? Ele fica separadinho ali, né? Ele está naquela água, mas ele não se mistura, né? Ele não toma a forma do outro produto, do outro elemento. Então, quando você joga o óleo, ele fica ali, né? Separadinho ali. Ele está naquele meio de água, aquele mar todo, mas ele está separadinho. Então, ele está vivendo, mas ele não muda a sua essência, né? Então, isso seria o separado, que a gente vai conversar muito daqui para frente. É só para exemplificar e para que a gente veja muito claro. É um exemplo básico e simples: água e pingo de óleo. Joga um pingo de óleo ali, ele vive na água, mas ele não se mistura, ele troca a sua essência por estar misturado, né? Deixa eu passar aqui para frente. E Marcelino, parece que deu uma travada no meu PowerPoint aqui. Ok?
Vamos lá. Ok. Nós vamos ter aí o índice com só para a gente ter um posicionamento do que a gente vai estar vendo aí durante talvez o próximo domingo, ou talvez mais ou menos. Isso a gente vai, né, livre aí, talvez de acordo com o correr do estudo, né? E a gente vai com bastante tranquilidade para que isso não venha a correr demais e não acelerar muito, né? Nós vamos falar um pouquinho de o que não é santidade, para que a gente tenha esse paralelo, né, esse contraponto, falar um pouco da purificação, da maneira em que a gente purifica tudo isso, né, os atributos que são de Deus, né, o atributo de Deus que é ser santo, essa perfeição, né, que é de Deus, mas que a gente deve buscar, né, essa questão dos separados e consagrados, o que é ser santo, né, a gente vai buscar um pouquinho também daquilo que permeia a nossa mente. Como é que eu posso ser santo? Eu sou um ser humano, eu sou tão falho, né? Mas a gente vai exemplificar durante o estudo como ser santo mesmo tendo tantas falhas, né? Às vezes parece impossível. Não, é simples, mas é muito simples. E a gente vai ver como, né? A intimidade, a importância dessa intimidade para alcançar isso, esse processo que é da santificação, né? Um processo para a vida. Não é para amanhã, para depois, para amanhã estou pronto. Não, é uma vida. Está vivo, santificação. Amanhã, santificar de novo. Daqui, se tudo der certo, daqui 30, 40, 50 anos, continua esse processo. Processo constante, né? Como a manutenção de algo que você possui, você tem que manter, você tem que cuidar, você tem que zelar por aquilo, né? E é necessário obedecer. Alguns querem ser santos, mas não querem obedecer o Espírito Santo, obedecer aquilo que Deus manda, né? Também um mandamento importante, obedeça. Ah, mas eu quero fazer. Obedeça, né? Você é filho, o pai te fala tal coisa, a primeira reação de, mas eu. Obedece, vai ser bom para você, né? O aperfeiçoar, né? Aperfeiçoamento constante, seguir, né, conhecendo e perseguir, prosseguir conhecendo a palavra e continuar aprendendo tudo isso durante sua vida, né? A luta contra o pecado, a gente vai falar, porque é uma luta constante também, carne, né? Essa luta que a gente vem durante a vida, que a gente vai passar, isso vai ser uma coisa que, entendam, vai ser normal, e a gente às vezes pensa, puxa, mas por quê? Simplesmente entenda que o pecado vai fazer parte dessa, né? Vai permear e você vai precisar estar preparado para que isso não seja, né, o dominante na sua vida, né? E o que é andar na santidade, né? Como andar nessa santidade. Então, isso também vai ser algo que a gente vai estar falando aí, né? Algumas partes aqui a gente vai começar a falar a questão mesmo de talvez a gente entender um pouquinho o que é ser santo. A Bíblia fala muito sobre o santo, né? Essa questão de realmente se dedicar, se purificar e se tornar limpo, né? A gente vai encontrar vários. Eu peguei alguns aqui, mas se a gente começar a seguir a Bíblia aí, né? Ipsilipsis ali, passo a passo, como a gente fez em Romanos ali, passo a passo, lendo com tranquilidade, lendo com calma, a gente vai pegar muitos textos em que, talvez não exatamente falando de ser santo, mas da maneira em viver agradando a Deus, isso é ser santo, né? Então, às vezes você não vai encontrar a palavra santo, mas você vai encontrar isso agrada a Deus, isso é ser santo. Então, às vezes não está literalmente a palavra santo. Por isso eu peguei alguns textos, mas outros também simbolizam isso, outros também representam a santidade diante de Deus e diante né, das pessoas, no sentido de, principalmente diante de Deus, diante das pessoas talvez não sejam vistos como santo, mas a gente tem que seguir, né, agradando a Deus, isso é ser santo. A gente vai encontrar em Levítico, né, esse texto que eu acho muito interessante, em Levítico 11 ali, falando que Deus, né, falando ali, né, o Senhor é santo, então consagrem-se e sejam santos, porque Deus, né, porque Ele é santo. Então consagrem-se, né, consagrem sua vida a Deus, para que isso tudo passe a ser um processo de santificação, para quê? Para agradar a Deus, né, porque isso agrada a Deus. Isso foi dito lá nesse texto, quando exemplificava que aquilo que era oferecido a Deus tinha que ser puro, né?
E por isso, se você se oferece a Deus, você também tem que ser puro, ou pelo menos buscar essa pureza, né? Essa pureza não é estética, não é física, não é visível aos olhos, né, de quem vê às vezes, mas ela é percebida e ela é vista por Deus, e isso é a essência para a nossa vida, né? Você agradar a Deus, mesmo que o mundo não entenda e fala, puxa, o que que é isso, né? Possivelmente vai odiar muito mais você. Quanto mais você agrada a Deus, talvez o mundo vá começar, né, a não gostar muito disso. Então a gente precisa também estar sempre pesando isso. Quanto mais santo, mais você vai causar impacto na sociedade e talvez você vai causar um impacto contrário, né? Puxa, ele não quer fazer tal coisa. Mas por que que ele não quer fazer? Ele é um chato? Não, ele está fazendo aquilo que ele aprendeu de Deus ali. Então, talvez você vá encontrar os contrários vindo em sua direção, falando, puxa, vem para cá, faça isso, faça aquilo. Você fala, isso não agrada a Deus. E talvez você não seja entendido por esse mundo, né, que a gente diz, né? Você não é um ET, mas você vive você é esse pingo de óleo na água ali. Você está lá, mas você não se mistura, né? Você não troca a sua essência. Você não passa a ser um outro líquido. Você tem a sua essência, que é de Deus, né? Você tem em Hebreus ali o viver em paz, você se esforçando para viver em paz com todos, né? Para ser santo, né? Falando ali que sem esse esforço, essa santidade, você não vai ver o Senhor, você não vai ver as coisas de Deus na sua vida, você não vai ter essa visão, né? Você não vai ter essa percepção daquilo que é para a sua vida como santidade, porque você não se esforça para viver em paz, essa paz que vem de Deus, né? Essa paz que vem de Deus. Fale aí, Marcelino. Siga aí. Posso dar um testemunho rápido aqui, Edgar? Vai aí, pode ir. Você acabou de falar aqui, né, em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso me chamou a atenção quando eu me converti, porque eu antes de me converter, eu sempre pensava assim, nós aqui, Deus e Jesus eram assim, uma coisa mais distante, assim, né, assim, a gente vivia aqui né, e a gente não, né, não tinha aquela intimidade, vamos dizer Deus assim. estava lá no céu, estava lá no céu. Olha as Isso. nuvens lá, E eu a não gente consigo tinha que chegar fazer lá. as coisas direitinho, tal, blá, blá, blá. Quando eu me converti, eu comecei a mudar muito, né? Claro, a minha forma de pensar, comecei querer mais, aprender mais sobre esse nosso Deus, né? E quanto mais eu fui aprendendo, eu comecei a ter experiências com ele. Ele começou a falar comigo. Antes ele não falava. Aí eu fiquei pensando, ou ele estava tentando falar também e eu não estava prestando atenção. E aí quando eu comecei a, vamos chamar assim, viver essa santidade, ou querer viver essa santidade, é que eu comecei a ter alguns sinais dele, e alguns muito claros, que eu não tive antes. Aí, lendo essa frase que você falou aqui, me chamou a atenção isso. Interessante que quando ele falou a primeira vez comigo, né, eu já falei isso aqui na igreja, ele falou sobre se preparar mesmo, sobre preparação, se preparar para uma vida com ele. E eu achei legal. E depois disso ele acabou se manifestando e essa frase que você acabou de dizer me chamou a atenção. Por isso que eu quis falar desse pequeno testemunho meu. Legal, legal. Isso é testemunho da vida, né? Da própria vida nossa que vai tendo esse processo de mudança, né? Essa conversão mesmo, né? Que você vai adquirindo o tempo de até maturidade espiritual, conhecimento da palavra, né? E você vai melhorando, né? E aí a gente vai encontrar muitos textos, e eu destaquei esses aqui, mas você, na leitura da Bíblia, você vai encontrar muitos que falam sobre a santidade de Deus e viver buscando, né, se aperfeiçoar para, né, para agradar a Deus com essa sua santidade. Não para agradar os homens, não para que eles vejam, porque pelo contrário, talvez você não agrade. Talvez você não agrade nem na igreja, porque você vai negar algumas coisas dentro da igreja, porque às vezes algumas pessoas não estão tão direcionadas, e aí você não vai fazer tal coisa. Talvez você não agrade nem dentro da igreja algumas pessoas.
né, buscando essa santidade. Então não é só no mundo, talvez você não agrade na própria igreja, né? Talvez esteja um pouco, isso é um pouco polêmico, mas e aí a gente tem essa questão mesmo de buscar essa coisa de ser santo. A gente vai ver isso que você falou da purificação no sentido dos instrumentos e dos objetos, utensílios que eram usados no templo, né? E que eram purificados. Eles tinham seus defeitos até visíveis, mas que eles eram purificados, né? E aí eles podiam ser utilizados, né? E aí vem, vamos dizer, Tessalonicenses ali, quando falava para aquele povo, ele falava que Deus não chamou eles para impurezas, mas para santidade, né? Deus nos chama para a santidade. E aí a gente fala, mas dá muito trabalho ser santo, né? Vai ser muito custoso isso, né? Você tem ali, um texto mais antigo ali, em Êxodo, lá, a gente tem lá no princípio, lá falando do majestoso em santidade, o quanto Deus é majestoso, né? Terríveis em feitos gloriosos, autor de maravilhas, como a gente vai ver, a gente vê durante a vida, acorda de manhã e vê essas maravilhas que Deus nos faz todo dia, né? Todo dia ali, nos fazer, né? Nos dá o fôlego de vida para sair da cama e falar, hoje eu vou fazer, né? Vou melhorar, eu vou ser melhor do que ontem e melhor ainda, não no sentido de melhor intelectualmente também, mas melhor no sentido de agradar a Deus e servir, né? Isso é ser melhor a cada dia. E isso também é uma maneira de agradar a Deus com a nossa vida, né? A gente vai ter ali em Apocalipse falando da maneira em que os anjos lá falam, né? Repetem constantemente, afirmando, né, a santidade, reafirmando e mostrando o quanto eles reconhecem, o quanto estão vendo ali, né? O santo, santo, santo é o Senhor. E isso, quando a gente, na nossa vida, vê tudo isso, às vezes a gente só vê e fala, Deus é grande, Deus é bom, né? E continua vivendo como se isso aquilo não fosse, como se aquilo não fosse extremamente importante, né? Extremamente os feitos e os milagres e as conversões e as mudanças de vida e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Isso demonstra a santidade de Deus, o quanto ele nos poupa, o quanto ele nos direciona, o quanto Deus nos faz viver melhor. Viver melhor não é estar rico, viver melhor não é estar bem academicamente, estar bem na igreja, na questão de posicionamento e tal. Não é isso. Viver melhor é cada dia estar mais nas mãos de Deus, e isso é viver melhor, isso é ser útil. É você chegar no finalzinho, como a gente já falou várias vezes ali de Paulo, é ter combatido o bom combate, é pendurar as chuteiras. Ele fala, olha, valeu a pena usar essas chuteiras aqui, eu fiz cada gol, né? Deus me ajudou a fazer cada golaço aqui, que agora eu pendurei a chuteira ali, falou, agora eu fico lembrando e falo, olha, valeu a pena, né? Ter aprendido tudo isso e ter utilizado, né? Ter botado em prática, isso é muito legal, né? A gente vai encontrar nesse estudo agora, daqui para frente, as formas de a gente poder viver em santidade, né? São formas que, assim, a gente vai encontrar durante os textos bíblicos, mas também a gente vai encontrar vivendo o dia a dia e ouvindo testemunhos, como o Marcelino falou agora, e ouvindo aqueles que também vivenciaram outras formas de se aperfeiçoar na santidade, ou até mesmo como os heróis da fé, como aqueles que viveram no passado, na Bíblia, enfrentaram situações difíceis sem negar essa fé e continuar buscando essa santidade. Muitos foram Edgar, até a morte. Sim, fale aí. eu Pode falar. acho que também vale a pena a gente lembrar, né, que viver essa santidade não significa que nós não vamos errar. Nós vamos errar, sim, mas a nossa intimidade com Deus vai ser tão grande, tem que ser, aliás, tem que ser tão grande a ponto de que você vai errar, mas o Espírito Santo vai te lembrar que você está errando. Ele vai falar, filho, você está errado, você tem que se consertar, você tem que pedir perdão. Porque você vê mesmo os grandes homens de Deus, né, os heróis da fé, como você disse, a maioria deles, você vai ver que eles erraram, mas no mesmo instante, em algum instante da vida deles, eles consertaram, né? E continuaram a vida deles de santidade, né? Então, isso é importante a gente
colocar que nós vamos errar sim, sim. porque nós somos humanos ainda e o velho homem às vezes tenta se levantar, que nessa semana nós falamos no grupo de oração, né, Marcelina, acho que foi a Vani que falou, né, e a gente lembrou, falou, não, o velho homem volta e meia, ele tenta se levantar, né, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos lembra que nós somos separados, e nós não podemos mais viver do modo que nós vivíamos antes, né? Então a gente tem que estar sempre com essa intimidade, ter sempre essa intimidade a ponto do Espírito Santo nos lembrar, Sim. Ouvir a voz do lembrar, ouvir a voz do Espírito e consertar. Então, alguém que falou agora é alguém que vê, que me conhece, sabe o quanto eu erro e o quanto às vezes a gente tenta buscar isso, mas não é fácil. E alguém que erra muito também. Não fala muito, não. É um pouquinho. Só lá. Viu, Edgar? Estou falando de mim. Tá então, um pouquinho. Fala aí, pastor, pode falar. Então, a santificação é um processo. É um processo. Então, quando alguém pega aquele versículo, sem a santificação ninguém verá Deus, isso aí realmente ninguém verá Deus, porque isso aí é um processo. Você aceita Jesus, você vai buscando, você tem que estar sempre melhorando, né? Então, nós temos que buscar a santificação todos os dias. E como disse a Rosi, as pessoas, todos nós temos tendência de cairmos, de fazermos alguma coisa errada, porque nós somos carnal. Eu sou carnal. Então, mas só que eu não posso me contentar com a minha carne. Por isso que eu tenho que buscar a santificação. Então, sem a santificação, sem essa busca, ninguém verá Deus. Mas nunca esquecendo que isso aí é um processo. Você aceitou Jesus, você começou ali a sua santificação. Agora vamos. E onde que vai encerrar a santificação? No arrebatamento da igreja. Aí lá no céu nós vamos ser santos realmente, né? Enquanto assim, esse é o processo. Então não podemos, temos sempre estar buscando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Né? É muito importante. Amém. Obrigado. Amém. Nós vamos ali falar agora um pouquinho sobre a questão do andar de santidade, né? Quando lá em Hebreus fala sem a santidade ninguém virá a Deus, ninguém verá a Deus. Ou a gente também tem em Mateus no Sermão do Monte lá, e de repente Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então essa pureza, essa limpeza, né, no sentido constante, né, você não limpa uma casa e nunca mais limpa essa casa, né? Essa casa durante a semana, nós fizemos uma faxina ontem aqui em casa, e a Rose foi, não sei como ela conseguiu deitar na cama, e tão cansada ela foi, né, eu também, de tanto que tinha, e a gente passa a semana, né, na casa, usando... O Cid Aqueda aí, ó. O Cid Aqueda, ele sabe que eles já limparam esse salão várias vezes, né? Mas é um processo que ele tem que ser constante, porque senão acaba vindo, entra alguma coisinha suja, tal. Se você conserva limpo, fica mais fácil limpar novamente, né? Agora, fica um tempo sem limpar esse salão, 1 ano, vai limpar para você ver. Mesmo aqui em casa, né, a gente limpa constantemente. Mas assim, as crianças ficaram 1 semana aqui em casa. E aí vai, derruba isso, faz aquilo, e suja e tal, não sei o quê. Quando a gente vai limpar, a sujeira é um pouco maior. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Isso faz parte desse processo. Então a gente o processo de santificação, você também não se deixar levar demais pelas impurezas que vão sendo apresentadas, torna-se mais fácil você se purificar. Você começa a viver de uma maneira em que a vida vai ficando mais tranquila, vai ficando mais santa. Você começa a não ter tantas dificuldades para voltar como diria, ao prumo, né? Voltar ao rumo, né? Voltar às coisas de Deus. Então, você não se deixa levar muito pelo aquilo que desvia do caminho, né? E isso é importante também. A gente vai encontrar na nossa vida paisagens como essa, não sei se vocês que estão em celular talvez não estejam vendo, mas você tem aí um horizonte, está tudo muito bonito, lá estão os pássaros, lá aquele horizonte, o mar, tudo. Mas quando a gente olha para esse mar, a gente vê tudo muito bonito, né? Mas existem coisas ali debaixo desse mar que a gente sabe ecologicamente, né? Assim, na visão ecológica, a gente sabe que a coisa não está boa, né? Esse planeta não está fácil. A gente tem encontrado, a gente vai muito para o litoral e aí a gente tem visto aí o quanto o ser humano tem degradado tudo isso.
E o quanto, quando você vê a natureza assim no horizonte, a gente vê o final de tarde, o pôr do sol, fala, puxa, isso é uma maravilha, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa ali por baixo que não está, sabe, não tá agradando, não está bom, não está certo, está causando morte, seja por doença, seja por algum corte, seja pelos os animais que Deus criou, que devem estar se enroscando em rede, comendo plástico e tendo problemas, né? Então, quando você vê uma paisagem no macro ali, que a gente fala, no visual ali, está tudo muito bonito. Quando você às vezes vê o irmãozinho falando, pregando e cantando e louvando e tal, ou no ministrando louvor, ou fazendo isso e aquilo, ou falando aqui na escola bíblica, né? A gente fala, puxa vida, esse é um santo, né? E aí, quando você começa a olhar, né, de verdade, você vê que tem muita coisa ali, né, que ainda precisa ser retirada, precisa ser limpa, precisa ser excluída da vida, precisa ser tirada de cena, para aquilo ser puro, para aquilo gerar vida, para aquilo não causar morte, né? Essas impurezas da sua vida podem causar morte, né? Podem gerar morte, porque você começa a não passar essa vida que você vive como santo, você começa a passar coisas que de vez em quando permeiam ali a impureza, a coisa errada, e aí aquele que está do lado fala, puxa, mas ele é santo, mas não é muito, né? Ele segue as coisas de Deus, mas não parece muito certo, né? Ele está cometendo uns erros ali que eu não quero isso para minha vida. E aí você começa a perceber que é necessário uma limpeza constante para a pessoa olhar e falar, puxa vida, agora eu estou vendo uma pessoa que parece que tá começando a aprender o que Deus tem falado para ela, né? E ela está mudando. Então ela começa a extrair todas essas impurezas que a gente vê ali no cantinho ali, não sei se vocês conseguem ver, e começa a viver diferente. É como cultivar um jardim que você está falando ali. É verdade, né? A gente sempre fala sobre isso. Eu mexo muito no jardim aqui e vejo que jardim, pessoal, olha, quem mora em apartamento tá sossegado questão disso. Não tem, né? Eu gosto muito de jardim, mas olha, eu limpo hoje, amanhã tá sujo de novo. Amanhã tem folha, amanhã tem formiga, amanhã tem, sabe, tem galho caindo, tem as coisas, alguma coisa está secando, você tem que cuidar um pouco mais. Então, quem cuida desse tipo de coisa sabe o quanto é necessário um cuidado diário, né? Uma percepção do que está acontecendo, se está faltando um pouquinho de adubo, se está precisando um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água, né? Um pouquinho mais, o equilíbrio é importantíssimo na natureza, nos jardins, e a gente vê ali na Bíblia falando que quando, nesse texto de Lucas, está lá o leproso lá, e aí ele fala, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar-me, né? Então ele fala ali naquele momento algo que pode servir para nossas vidas, porque é vontade de Deus na vida dele. Senhor, se quiser, se o Senhor quiser, né, ele pode fazer, mas se ele quiser fazer, né? Então, peça a Deus essa limpeza. Peça a Deus que ajude a limpar, a você se limpar, a você se purificar. Peça a Deus, por força ali, por tal. Fisicamente, você pode tomar um banho, você pode, né? Você pode fazer várias coisas, como lá os escribas faziam lá na antiguidade, e alguns fazem até hoje quando escrevem lá os textos bíblicos. Eles eles iam num tanque, antes de escrever a palavra Deus, eles iam num tanque, tomavam um banho, lavavam todos os instrumentos, e aí voltavam e escreviam Deus, né? E a purificação estava muito ligada à parte física também, né? Não só espiritual, mas era a parte física. Então, era muito importante estar limpo fisicamente também. Também é importante, né? O crente cheirosinho, vamos dizer assim, também é bacaninha, né? Não vamos de qualquer jeito por aí e tal, mas essa limpeza é espiritual. Ela precisa ser a limpeza de mente, de coração, para que as pessoas vejam, olha, tá aí um cara, tá aí um crente limpo, tá aí uma pessoa limpa, mas estranho, ele não está tão, né, vistoso, vamos dizer assim, né, mas ele está limpo. Ele é uma pessoa que fala coisas muito, muito claras, muito gozado. Eu sinto uma limpeza nele, no sentido de não ter má intenção no que diz. Então, isso é interessante.
E nesse tempo a lepra era meio associada a pecado. Então, quando ele falou isso, ele falou: Cristo, Jesus, me limpe dos pecados, me limpe dessa lepra, que para mim é um pecado. Né? Entendeu? Então, também, né, em Levítico 14, também fala um pouco sobre isso. Né? E o que Cristo fez ali? Né? Ele falou: eu quero. E ele falou: seja purificado. E ele deixou de ter a lepra. Então, assim, é como o pecado. Você pede perdão, confessa seus pecados para Cristo, confessa para Deus seus pecados. O que vai acontecer? Imediatamente essa lepra, esse pecado vai embora. Né? Não queira buscar essa doença de volta, não queira buscar esse pecado de volta. Ele foi purificado, ele foi limpo. Você confessou, não faça mais. Acabou, passou, vamos em frente. E aí você vai ter os primeiros passos para essa santificação. E um dos exemplos que eu acho que são uma das coisas que são importantes de a gente observar, umas coisas que é importante para a observação nossa, é de que talvez a gente tenha mesmo que mudar um pouquinho a nossa concepção de santo, a ideia do que é ser santo. A gente tem muito hoje, a nossa vida está muito pautada no visual. Fala aí, Marcelino, pode falar. Rapidinho, antes Sim. de você falar do que não pode ser lento, não precisa ser rápido. Pode... Antes de você falar o que não é santidade, que eu acho muito bacana isso daqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção aí, quando você falou que a pessoa ia escrever lá Deus, ele ia lá no tanque, se lá limpava tudo, tomava banho, limpava todo o instrumento, depois voltava ali para escrever, né? E eu acho muito relevante essa questão de quando a gente vai fazer as coisas para Deus, né? Porque também, isso daí também é um testemunho de que as pessoas ficam vendo que quando você vai fazer as coisas de Deus, né, você tenha, não é mais ou menos, não vamos fazer mais ou menos, a gente precisa realmente dar o nosso melhor e estar bem adequado, bem limpo, né? E às vezes a gente vê o testemunho de algumas pessoas que quando vai fazer algumas coisas para Deus, elas se preocupam em fazer direito, né? Em fazer certo, de acordo com o que Deus espera da gente, né? E não só, às vezes, fazer mais ou menos, né? Não, é para Deus, a gente precisa estar sempre dando o nosso melhor, né? Isso também é bacana. Legal, a gente precisa... Alguém levantou a mão? Helena quer falar. Fala aí, Helena. A gente fala, é um ponto bem sério isso da santidade, porque as pessoas ficam se espelhando na gente. As pessoas ficam olhando se você vai fazer aquilo que você fazia no passado. Porque as pessoas te conheceram. Então, as pessoas que estão do teu lado, muitas vezes, ficam prestando atenção no que você fala, nas suas atitudes. Eu tenho de exemplo, é a minha sobrinha, a Nicole. A Nicole, ela está vindo de um processo muito difícil, que na casa dela tem problema de alcoolismo, de cigarro, de tudo. Então, e ela sabe, ela entende que eu passei por esse processo. Então, hoje, eu tenho que ser um exemplo ali na casa dela, e o exemplo para ela. Muitas vezes ela vem com uma história, eu vou falar isso para a professora que eu não fiz. Para aí, você está mentindo. Não é verdade. Você teve tempo de fazer esse trabalho, não foi porque você estava mudando, não foi porque você estava... Você está mentindo. Então, ela quer pegar a gente em pequenas coisas. Coisa de celular. A Cíntia não colocou no negócio no celular, porque ela é de menor. Ela queria que a Cíntia colocasse como que ela fosse de maior. A Cíntia falou, não, mentira. Essa é mentira. Então, para as pessoas, uma mentirinha não é problema. Só que elas vêm para o lado da gente, para ver se a gente aceita. Na hora, o Espírito Santo já me incomoda e eu já corto, entende? Isso não é verdade, entendeu? Então, são pequenas coisas. Ela ora comigo, ela ora na mesa, ela ora de comer, e ela ora na casa dela, porque ela está vendo esse contato da nossa igreja, o amor da nossa igreja, o amor dos irmãos, o amor da Radassa que ligou para ela porque ela não foi domingo. Então, ela quer ir para a igreja. Ela falou assim, hoje eu vou sair com a minha avó, vou ter a avó. Mas
pai, vou para a igreja. Então, estou preparando, ver se o pai dela vai trazer ela na igreja. Então, é isso que nós temos que viver, Marcelino, entendeu? Porque a gente não é santo, nunca a gente vai ser santo, mas a gente tem que tomar cuidado com as atitudes. Tem muitos lugares, pessoas, até cristãs, que não me convidam para festas, porque eu sou chata, né, com relação à bebida. Eu sou muito chata. Então, a gente tem que se policiar mesmo. A gente, todo dia, eu vejo mesmo, em minha situação, eu tenho que me policiar todo dia. É uma vida, uma obra para Jesus. E aí, não só ela, né? Outras pessoas da minha família, quando tem festa, as pessoas ficam policiando para ver. Poxa, que nem eu conversei esses dias, estava com a minha cunhada, eles estavam conversando, eu falei, gente, eu vamos pelo Salmo, aí eu entrei na Bíblia, vamos pelo Salmo 1, vendo entrar aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Se vocês estiverem conversando um assunto aqui que não me interessa, eu não vou falar nada, só que eu saio, não está me agradando, eu sou bem assim, sabe? Então, eu não sou assim, não falo com soberba, nada, mas eu me coloco no meu lugar, porque a gente é todo dia, toda hora tentado, toda hora, todo dia tentado, pelas pessoas do quê? Que estão até do seu lado, você entende? Sim, então, a gente tem que se policiar mesmo, né? Tem que se policiar. Tem que tomar cuidado mesmo, a gente tem que se policiar mesmo, todo dia a gente tem que se policiar, Amém. Porque senão é difícil. Helena, tem o pastor que quer falar. Só confirmando a palavra da Helena, não é que você é chata, não, Helena. Não é isso, é que você teve uma experiência profunda com Deus. Então, você não se sente bem nesse local. Eu também, por exemplo, eu vou em festa, mas se porventura começa, por exemplo, junto com meus colegas, né? Que eu ainda tenho meus colegas fora da igreja, que são meus irmãos, tenho colegas fora da igreja. Então, se eu vou no aniversário, por exemplo, começou a falar alguma coisa que desagrada a minha vida ou vai contra a palavra de Deus, porque o ambiente muda, eu pego e me retiro. Não é questão de ser chato, não. É questão de não me faz bem. E eu tenho que estar no lugar onde me faz bem. Então, viu, Helena? Não é que você é chata, não. A experiência que você teve com Deus. E quem que mostra, quem que fala conosco aqui dentro, ó, é o Espírito Santo de Deus. Falou, aí não é o seu lugar. Nós podemos sim numa festa, mas se a festa começou a mudar com palavras ou com atitudes, então é momento de você pegar e sair, sim, né? Então, pastor, cada um com a sua experiência, Helena. E você é uma bênção, Helena. Nós vamos chegar, pastor, num trecho do estudo que vai estar falando sobre a questão da obediência ao Espírito Santo, ouvir, né? Sim. E entender, e isso é importante também, porque a gente vai estar focando nisso e às vezes a gente não percebe, né, que está se envolvendo com coisas que talvez não vão modificar em nada, então, pelo contrário, estão te prejudicando mesmo, né? Então, estão sujando. Deixa eu falar um pouco. Oi, fale. Você falou uma coisa, você não percebe. Aí está o perigo. Mas quanto, pastor? Você sabe que, interessante, pode ver, acontece com todo mundo isso aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando você se converte, você ora muito mais, você lê a Bíblia, a hora você ir para a igreja, né? Certo ambiente você não vai. Daqui a pouquinho você vai acostumando com certas coisas, né? Esse é o perigo. Então, você tem que estar observando, né? O que a gente vai estar... Será como é que eu fui no passado e como é que estou hoje, né? É importante. O que a gente vai estar vendo aí muito, né, nesse estudo, na questão mesmo de quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca se aperfeiçoar e está nesse processo de santificação, mais fácil é você perceber. Então, assim, muito cuidado, estou falando por mim, que quando tem épocas que você está meio assim, está meio fazendo outras coisas, está disperso, aí dá um pouquinho, você começa a dar margem para coisas acontecerem, porque você não está seguindo esse processo constante de aperfeiçoamento e santificação. O que acontece? Você começa a ir numa festa e já ouve alguma coisa errada, ou vê alguma coisa errada, e acha que tudo bem e continua naquele lugar. Então, quer dizer, você talvez não esteja buscando o suficiente para começar a perceber. Então, de repente, você começa mas acho que tudo bem, não tem problema eu estar ouvindo, estar falando, estar não sei o quê, tá...
no meio aqui. Então, é um processo que tem que ser constante e tem que crescer. É crescer na fé, é crescer no conhecimento e é crescer espiritualmente, para que você enfrente qualquer situação sem ter dúvida de que aquilo vai te prejudicar e de que aquilo vai fazer mal para o seu crescimento espiritual. Acho que a gente tem poucos minutos aí, né, Marcelino? Eu vou só encerrar essa tela aqui, acho que dá 2 minutos a gente encerra, né? Ou não? Como é que tá aí? Falta 5 minutos para cair. Tá, eu vou só completar esse trechinho aqui, só a gente continua daqui para frente na próxima. Isso. Mas só completando o raciocínio da questão de a gente estar observando. Muitos textos falam, quando ali Paulo fala a questão do Mateus, né, no texto de Mateus fala do questão do sepulcro caiado, a questão de você estar limpo por fora e com problemas sérios por dentro. Então, às vezes, tem gente que parece, mas não é. Sabe, aquele Jeep que não é 4x4, né? Que na hora do vamos ver ali, na hora mesmo que ele está ali na estrada, na hora que ele está entrando na lama, está entrando no meio do buraco, ele não tem a tração nas 4 e ele atola, ele fica ali preso. Aí tem que vir alguém para socorrer, dar aquele trabalhão para todo mundo, entendeu? Então, você parece um Jeep 4x4, mas na verdade você só tem tração na frente ou atrás. Então, o que acontece? Quando você se mete na lama ali, você vai atolar. A primeira dificuldade maior na estrada, o Jeep, você que é o Jeep 2x0, você vai parar na lama. Se você parece 4x4, né, é o crente que parece Jeep, mas não é um carro, né, normal, ele vai atolar. Então, quando você parece e é santo, porque diz que você tem que ser santo, quanto mais você se prepara, você enfrenta qualquer estrada, qualquer lamaçal, qualquer problema, você sai lá na frente, meio lameado, mas aí jogou uma aguinha, está limpo de novo. Você passou pelo barro, você está limpo e vai continuar a sua estrada. Se você não for esse 4x4, se você não estiver preparado, a primeira dificuldade você trava, né? Então você não pode parecer 4x4, você tem que ser 4x4, Jeep. Não sei se você entende o que eu estou falando, né? Então, acho que... Mas está acabando. Sim. Né? Então, vamos seguir na próxima, mas senão a gente não vai, né? Tá bom. Já chamar o pastor aí para orar? Vamos lá. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcelino, hoje tem culto, hein, Marcelino? Vai esquecer. Isso. E hoje nós vamos falar do poder de Deus, pastor. Olha só, é bênção, viu? Falar sobre o poder de Deus era importante falar o mês todo, né? Que tem tudo a ver com Coríntios, né? Tem tudo a ver sobre santificação, como é que você consegue o poder de Deus, né? Como é que você consegue a vitória, como é que é tudo com santificação. Por isso que a Bíblia fala, sem a santificação ninguém verá Deus, mas nunca esquecendo que é um processo. Amém. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical, pelo ensinamento que nós estamos tendo. Pai amado, quero abençoar todas as pessoas, Pai amado, que querem crescer na fé, Pai amado, que querem buscar uma santificação e participam, Pai amado, desta escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção para todos nós. Pai amado, abençoa todos nós, dá a bênção que cada um necessita, ou uma cura, ou uma libertação, ou uma busca maior. Pai amado, um aquecimento espiritual. Não somente nós que estamos participando, mas todas as pessoas que irão participar. Sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados e que haja milagre na vida de cada um que participa da escola, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite, Pai amado. Que nós possamos receber o poder do Senhor nesta noite, mais uma vez, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos, estamos gratos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Fica na bênção, pessoal. Amém. Amém. 59. Deus abençoe.